Oi, pessoal! Hoje vim apresentar o programa Encontro Sociológico e o episódio é As Influências de Larry à Educação. E eu sou Isabelle Nascimento e as minhas convidadas são Jéssica Souza, Marlene Furtado e Janine Silva. E nós somos estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E nesse episódio abordaremos a visão de Bernard Larry com base no artigo Retratos Sociológicos, uma metodologia de investigação para a pesquisa em educação, escrito por Paulo Lima Júnior e Luciana Massi. Primeiramente, vamos entender quem é Bernard Larry. Ele nasceu em 9 de novembro de 1963 em um dos bairros operários de Lyon, na França. Atualmente, ele tem 56 anos. É sociólogo e professor de sociologia. Atuou como professor visitante em vários países, como Bélgica, Suíça e até mesmo o Brasil. Atualmente, trabalha como professor na Escola Normal de Lyon e diretor adjunto do Centro de Max Weber. O fato de ter sido o único da sua família a ingressar na universidade o levou a questionar as razões do fracasso escolar e também o sucesso na escola primária. Assim, defendeu a sua tese. Esse artigo aborda uma análise sociológica de Larry à escala individual, apresentando uma metodologia que consiste na produção de retratos sociológicos a partir da realização de entrevistas. Larry faz críticas à teoria do sociólogo Pierre Bourdieu, que, em um contexto generalista, argumenta sobre o fato de o sistema educacional contribuir para uma reprodução social, quando afirma que crianças vindas de um meio familiar rico têm mais possibilidades de terem sucesso escolar, enquanto crianças de um meio familiar pobre estão mais propensas à evasão e ao fracasso escolar. Bourdieu analisa essa questão por uma visão mais geral, quando ele trata apenas da classe social como responsável pelo sucesso ou fracasso escolar, o que ele então vai denominar hábitos, ou seja, uma estrutura que resultaria nessa reprodução social. Larry considera os questionamentos de Bourdieu, mas ele propõe uma reestruturação dessa teoria quando ele questiona que razões sociológicas poderiam ser apontadas para se compreender o porquê de algumas crianças de origem humilde conseguirem alcançar sucesso escolar. Por isso, Larry propõe um olhar mais individual, atentando em outros aspectos sociais e culturais que compõem a vida dos indivíduos. Ele afirma que a sociedade pode proporcionar as mais variadas experiências para quem a constitui, ou seja, a incorporação de patrimônios heterogêneos de disposições e competências. Então, quanto mais variadas forem as nossas trajetórias de vida, os lugares onde vamos, as coisas que fazemos, quanto mais tivermos acesso a experiências sociais, mais verdadeira será a constituição da nossa individualidade, que é sociologicamente necessária à formação social. Bourdieu também supõe a autotransferibilidade das disposições que são obtidas entre situações diferentes. Mas quando Bourdieu afirma essa boa vontade cultural da classe, ele afirma em todos os contextos possíveis de ação dos sujeitos dessa classe média. Mas na evidência empírica, Larry aponta que a disposição para se apropriar da cultura dominante, chamada boa vontade cultural, muda entre os indivíduos conforme o contexto no qual ele está inserido. Um exemplo é a pessoa que tem um costume para a literatura altamente autêntico. Pode ter um costume pouco autêntico em outros contextos de práticas. Importado da tradição piagetiana para a sociologia, a ideia é que a ação humana é orientada por esquemas coerentes e transferíveis entre situações diferentes tem sido muito questionada pela psicologia cognitiva contemporânea, uma vez que essa psicologia cognitiva estuda a cognição e os processos mentais que estão por trás do comportamento. Um exemplo é um pesquisador que tem adquirido uma disposição à ortodoxia, ou seja, já tem um dogma a seguir. Na sua pesquisa, ele não vai manifestá-lo essa disposição nem em outros âmbitos da sua vida. A transferibilidade é um fato tanto para a psicologia cognitiva como na sociologia, mas o recurso abusivo e acrítico a essa noção pode ser considerado uma deficiência importante da obra de Bourdieu.
e essa deficiência precisa ser criticada para não ser reproduzida. Larry, ao ver que era uma tendência usual entre analista de disposições elevar muitas coisas à categoria de disposição, resolveu deixar essa ideia mais arrumada e organizou em conceitos de competência e apetência. Uma é o saber fazer e a outra é o estar disposto a fazer. Essa distinção entre disposições e apetências é mais produtiva, já que permite investigar as relações em que os indivíduos estabelecem com as suas próprias ações e disposições. Um exemplo é quem vai à escola todos os dias por rotina e obrigação, disposição sem apetência. Só que quanto mais cedo as crianças forem à escola e adquirirem apetências favoráveis à escolarização, é provável que mais tarde, na juventude, não se lembrem da origem dessa ação, já que esse hábito se internalizou, alegando que estuda porque gosta e porque é inevitável. Larry distingue 3 tipos de ações, que são elas: para agir, para crer e para sentir. Nesse sentido, as disposições são determinantes das nossas práticas e maneira de pensar, falar, das nossas formas de agir e perceber o mundo. Um exemplo é a crença, já que não há distância entre crer e estar disposto a crer. Assim, nós vivemos em uma sociedade em que podemos frequentemente incorporar crenças sem ter meios ou as disposições necessárias para realizá-las. Dessa forma, vários atores podem incorporar a crença de que é bonito ser magro, sem estar disposto a praticar exercícios e dietas, ficando assim frustrado. Portanto, essas dissonâncias das crenças com disposições para agir ou das crenças com as competências podem explicar alguns sentimentos como frustração, culpa, reportados pelo indivíduo. Partindo para a abordagem acerca do autorretrato ao retrato sociológico, é importante ressaltar que o método mais utilizado nas análises de escala individual é a entrevista biográfica. Essa entrevista é feita geralmente com a própria pessoa contando relatos de vida. Nesses relatos, ela utiliza elementos que retratam a imagem que ela tem de si mesma. Essa imagem, muitas vezes, é construída com base em convívios, confrontos no meio social, como com a família, amigos. Um exemplo, ela diz: "Eu sou alegre, meus amigos dizem isso sempre." Ela pode ser realmente alegre, ou ter essa visão por ouvir de amigos em seu convívio. Durante a entrevista, existem vários relatos, onde tem muitos pontos que o entrevistador pode utilizar como mecanismo para novas perguntas. Perguntas estas que o entrevistado não vai estar com respostas pensadas. Destacam-se também um problema metodológico, que é passar do relato de vida do entrevistado para o retrato de sua história de vida. E Larry defende que o sociólogo só terá feito seu trabalho quando analisar todos os aspectos, os presentes e passados da vida do entrevistado. Isso vai contrário à ideia de que toda a verdade sai da boca do entrevistado. Então, não só o que ele diz deve ser observado, e o entrevistador deve sempre buscar mais elementos. Também existem 2 possíveis erros que podem acontecer. Um é durante a entrevista, que é o entrevistador deixar que o entrevistado conduza as abordagens, deixar que ele responda somente aquilo que ele se preparou para responder. E é justamente por isso que é importante que o entrevistador faça as perguntas que o entrevistado não está preparado para responder, que ele não tem as respostas pensadas. Ele ser pego ali de surpresa, porque aí vai ser possível criar novos elementos que enriqueçam o trabalho. O segundo erro é na análise, que é o entrevistador ter o cuidado de não deixar de fora os traços deposicionais, porque se ele deixa, ele não vai ter elementos suficientes para transformar o autorretrato do entrevistado em um retrato sociológico. Então, ele deve incluir todos esses traços deposicionais surgidos durante toda a entrevista. Na estratégia de condução da entrevista, é importante entender que a metodologia dos relatos sociológicos, elas
podem ser usadas de distintas maneiras e propósitos diferentes. Quando é em torno da educação, os retratos costumam serem concisos e direcionados. Aí no artigo, eles trazem a visão de João Teixeira Lopes, onde ele diz que os retratos são tanto técnicos quanto uma metodologia, e propõe 6 fases de elaboração do retrato. A primeira diz respeito à elaboração de roteiro da entrevista biográfica. Esse roteiro deve ser adequado ao objetivo da pesquisa e também questionando o ator sobre seu posicionamento em esferas diversificadas da vida. A segunda é a realização de 2 ou 3 entrevistas com intervalos de dias ou semanas. Esses intervalos eles servem como um tempo de reflexão para o entrevistado. A terceira é a transcrição da entrevista. A quarta é a edição das entrevistas, de forma que o discurso seja na primeira pessoa do entrevistado. A quinta é a construção do retrato com a inclusão de uma vertente interpretativa, mas essa vertente interpretativa ela deve ser superficial. A sexta é a produção de um título que destaque o fio condutor interpretativo do relato, um resumo do percurso e um corpo detalhado. Essa sexta fase ela vai proporcionar a possibilidade de uma leitura de 3 formas. 3 tipos de leitura, uma pelo título, uma pelo resumo e outra pelo corpo principal. Dentro da entrevista também tem um elemento que é considerado muito importante, que é a empatia. Por que a empatia é importante? Porque a partir dela pode-se criar um ambiente de confiança, onde o entrevistado ele possa fazer confissões, onde ele possa expor sentimentos. Só que essa empatia ela também pode atrapalhar, já que é comum que o entrevistador se solidarize e utilize frases como eu entendo você. E é importante que ele possa estar vindo a trocar essa frase por não entendi direito, você pode explicar melhor, porque isso vai resultar em um artifício que pode colaborar com mais materiais para a entrevista, porém tendo todo aquele cuidado para não constranger o entrevistado, para deixá-lo à vontade, para não induzi-lo a dar respostas que o entrevistador queira ouvir. Esse artigo, produzido por Paulo Lima Júnior e Luciana Massi, traz um exemplo bastante esclarecedor, que é o retrato sociológico de Diogo, estudante do curso de Química, que anteriormente fez bacharelado, mas não se identificou e pediu transferência para a licenciatura. Teve muito incentivo da família ao longo de sua vida escolar e, ao mesmo tempo, gostava de aprender as coisas sozinho, como, por exemplo, tocar violão. Diogo fala também que sempre teve uma curiosidade natural e que, antes mesmo de ingressar na escola, ele já sabia ler por iniciativa própria. Ele é um garoto bastante solidário e gosta de ajudar o próximo. Isso ficou mais forte depois que passou a frequentar a Igreja Católica. Para ele, estudar Química é fundamentalmente um meio de ajudar o outro. Com esse retrato sociológico, os autores relacionam pontos da vida de Diogo com as disposições citadas por Larry, como, por exemplo, a de modo escolar pedagógico de aprendizagem e ascetismo, a disposição à autonomia e iniciativa para aprendizagem e também a disposição coletiva e humanista. A partir desse retrato, fica evidente a relação entre as experiências sociais anteriores de Diogo e sua experiência no curso de Química. Sua transição para o curso de licenciatura evidencia uma disposição mais humanista, que foi percebida por ter inserido sua vida religiosa ao retrato sociológico. A metodologia dos retratos sociológicos pode ser situada ao lado de outra de caráter qualitativo. No entanto, o que a diferencia é objetivar a subjetividade, identificando as marcas do social no individual. Essa objetivação da subjetividade, realizada na busca por excedentes de visão sobre a narrativa autobiográfica do entrevistado, geralmente nos conduz a resultados de pesquisas consistentes e coerentes. Esses resultados são produzidos tendo como um referencial teórico sociológico como base. Acredita-se que a adoção dos retratos sociológicos seja frutífera para a pesquisa em educação e ciências, que pretendam uma análise sociológica das práticas individuais, inscrevendo a experiência com a educação científica e no contexto de experiências sociais de cada ator.
Os argumentos de Lahire mostram-se importantes em pelo menos 2 sentidos. Primeiro, em estabelecer uma relação mais crítica e uma distância desde a análise macrosociológica, que sempre opera simplificações e abstrações tremendas sobre o indivíduo de carne e osso que se constitui os grandes coletivos analisados. O segundo consiste em estabelecer um modo propriamente sociológico para o tratamento da individualidade. A noção de disposição traduz essas considerações de Lahire, ao estabelecer uma relação entre o macro e o micro e entre o social e o individual, sendo então os retratos sociológicos ferramentas ideais para identificar e analisar as disposições dos indivíduos. Lahire pretende evidenciar a contradição e oscilação disposicional dos entrevistados. A adoção dessa metodologia aplicada a uma questão de pesquisa permite condensar dados e análise em um único produto. Além disso, os retratos sociológicos oferecem uma possível resposta ao antigo problema das ciências humanas, da orientação social e da ação individual. E esse foi um episódio do nosso podcast. Beijos e até a próxima!